Bem, muito boa noite. Eu hoje vou aqui procurar ser rápido, mais uma vez. Vou aqui procurar abordar aqui uns temas que me parecem ser mais interessantes. Parecem ser interessantes e já estava para falar neles há muito tempo. Não tenho um discurso preparado, portanto vou procurar ser sintético. Nós, quando olhamos para algumas medidas que o Partido Socialista aprovou ao longo ou vem aprovando, não só nos governos de António Costa, mas já nos governos de José Sócrates, principalmente com Teixeira dos Santos, quando estava como Ministro das Finanças. Nós temos aqui um conjunto de políticas rapidamente tem um denominador comum. Por exemplo, nós, quando ouvimos o Primeiro-Ministro falar na necessidade de criação de rotas legais de fazer entrar as pessoas no mercado na Europa, automaticamente isto remete-nos para o esvaziar de recursos humanos de determinado tipo de países, sejam esses recursos humanos pessoas qualificadas, quadros médios, ou pessoas menos qualificadas. No fundo, fazê-las entrar na Europa por rotas legais que não necessariamente as rotas do tráfico do norte de África, e depois que desemboca no Mediterrâneo. Quando ouvimos o Primeiro-Ministro falar nisso, coloca como prioridade essa criação das rotas legais. Agora, isso, como é óbvio, tem uma consequência no imediato, que é retirar recursos humanos aos outros países. É curioso que Portugal não é um país com grande crescimento de população. É um país que todos os anos morrem mais pessoas do que nascem, mas quando vistas as estatísticas um pouco mais com um intervalo temporal mais longo, as coisas equiparam-se um bocado e não se nota tanto esse decréscimo na população. Mas, no entanto, ele existe. E, portanto, nós vemos um Primeiro-Ministro a tomar sistematicamente como prioridade a criação das tais rotas legais do que pôr, por exemplo, em primeiro no discurso a necessidade de Portugal crescer populacionalmente, políticas de incentivo à natalidade. Não se ouve o Primeiro-Ministro a falar nisso, nem parece que ele esteja preocupado com o crescimento da natalidade, nem incentivar a natalidade. Tanto ele como o PS estão e sim preocupados na criação das tais rotas legais e em criar todo o quadro legal para que essas rotas sejam criadas, nomeadamente desde o fim dos vistos turísticos, o fim dos vistos de trabalho que se anuncia, portanto, toda a criação desse quadro legal. Quando nós olhamos para outras políticas do PS, nomeadamente os vistos Gold, por exemplo, que não foi criado no tempo de Passos Coelho, mas que o PS não terminou com eles. Portanto, como não terminou com eles é porque está de acordo. O que é que nós temos nos vistos Gold? Eu vou só aqui citar aqui o Francisco Sá de Cabral. Estes vistos permitem aos estrangeiros ricos obterem uma autorização de residência em Portugal, bem como acederem à livre circulação do espaço Schengen na Europa. Isso mediante o investimento no país em imobiliário ou em capital. Agora, relativamente, isto não trouxe nem empresas, nem criação de emprego, nem coisa nenhuma. Isto é um conjunto de pessoas que quer circular no espaço Schengen e quer ter o seu dinheiro num sítio certamente longe do seu país de origem e, portanto, Portugal disponibiliza-se para estar. Eu agora pergunto-vos assim, o que é que os vistos Gold têm com a ver com a criação das rotas de tráfico, as rotas legais de migração das pessoas da África para a Europa? A princípio não tem nada. Mas quando vistas as coisas ao mais pormenor, tem uma coisa em comum. A primeira é retirar recursos humanos, força de trabalho, a determinado tipo de países. Os vistos Gold têm como objetivo retirar aquilo que é potencial pagadores de impostos de um país e levá-los para outro. Portanto, é simplesmente isso. Estes indivíduos, para quando cá vêm para Portugal com os vistos Gold, certamente trazem as suas fortunas e têm-nas guardadas nos nossos bancos. E, portanto, isto é no fundo, tirar força à fiscalidade dos países de origem destas pessoas.
Quando nós olhamos, por exemplo, para o estatuto do residente não habitual, eu vou aqui ler rapidamente este artigo, aqui no Eco, do Sr. Fábio Seguro Joaquim. É um artigo, como é óbvio, elogiador do Estatuto dos Residentes Não Habituais, mas eu vou ler aqui rapidamente para ficarmos aqui mais ou menos com uma ideia. A partir de 2014, o regime começou a ganhar mais adeptos e passou também a suscitar mais críticas de alguns países da União Europeia, tais como a Suécia e a Finlândia, sobretudo a questionarem o facto de este ser um instrumento de captação de receita e de concorrência fiscal. Olhando para as estatísticas, verifica-se que foi esta isenção, nomeadamente para pensionistas, que acabou por seduzir tantos estrangeiros. Cerca de 30 mil a virem para Portugal. Aliás, aliado ao regime de autorização de residência para investimento, os vistos Gold, que atraiu para Portugal 8.207 investidores desde 2012. Permitiu assim um notável investimento total direto de 4, isto são 4 mil milhões. Escusado será dizer que, a somar este valor, muito mais poderia ser contabilizado derivado do investimento indireto, resultante do dinheiro gasto em Portugal por parte de quem vem para Portugal viver, usufruindo assim os regimes dos referidos regimes legais. É por demais evidente, é por demais relevante a importância da captação de tamanho montante de investimento para Portugal, que permitiu, nomeadamente, ultrapassar a crise financeira. Pá, isto é duvidoso, que permitiu ultrapassar a crise financeira. Uns dizem que foi o turismo, outros dizem que foi os estatutos de residentes não habitual, os vistos gold, etc, etc. Portanto, passemos à frente, cada um defende, defende a sua galinha. Por outra via, desde o regime de residentes não habituais, foi criado há 10 anos que Portugal só conseguiu conquistar 8% de trabalhadores qualificados ao abrigo deste estatuto. E assim deverá ser esse o foco do aumento da atratividade do regime como contrapeso à tributação dos pensionistas que escolhem o nosso país para viver. E, portanto, nós temos aqui o quê? Temos aqui esta frase que fica aqui gravada, tais como a Suécia e a Finlândia, sobretudo, a questionar o facto de ser um instrumento de captação de receita e de concorrência fiscal. E, portanto, este estatuto dos residentes não habituais é mais uma forma legal, construída pelo PS no tempo do Sr. Teixeira dos Santos, e que depois ganhou outros contornos, de, através da criação de um quadro legal, mais uma vez, Portugal atrair captação de receita fiscal e de retirar receita fiscal a outros países e de a trazer para Portugal. Ponto. E portanto, eu pergunto-vos agora: e o que é que isto tem em comum com as outras duas coisas que eu falei atrás? Eu falei atrás nas chamadas, o tráfico legal, ou as chamadas rotas legais, como alternativa às rotas ilegais de entradas de pessoas na Europa, que o Primeiro-Ministro tanto defende, que é a sua primeira preocupação, estas rotas legais. Como vimos, essas rotas legais mais não são do que retirar recursos humanos aos outros países, pessoas qualificadas, quadros médios, pessoas eventualmente também não tão qualificadas, mas podem servir para o trabalho. O que é que isso tem de comum com os chamados vistos gold? Vistos gold, atrair receita fiscal. Fazer com que as pessoas tragam as suas fortunas dos seus países de origem, não paguem lá impostos, venham cá para Portugal viver e tragam as suas fortunas. Regime de residente não habitual. De novo, obtenção de receita, fazendo com que estas pessoas se inscrevam no nosso regime, diminuindo assim a possibilidade de receita fiscal no país de origem. E, portanto, todas estas três coisas têm uma coisa em comum: enfraquecer ou os recursos humanos ou os regimes fiscais do país de origem destas pessoas, estas duas principalmente, e enfraquecer e retirar o capital humano, os recursos humanos. E, portanto, nós estamos aqui diante de um partido. É aquilo que eu digo. O PS é o partido das guerras. Não é um partido de paz. É um partido que vai ao bolso dos outros. E pretende ver a economia de Portugal a crescer à custa dos outros. E isto dito numa linguagem das mais simples possíveis. E, portanto, nós estamos aqui diante de um partido que a única coisa que faz
quando está no poder, é a criação de quadros legais para esvaziar um pouco os outros países e trazer as suas riquezas, entre aspas, os seus recursos humanos qualificados, a sua força de trabalho e pessoas inseridas em outros regimes fiscais e trazê-las para o nosso. É isto que faz. E, portanto, nós estamos no PS, na chamada guerra. Eu não queria chamar guerra híbrida, porque acho que essas pessoas não têm perfil para aí estar, mas pelo menos querem se comportar como tal. Ou pelo menos podemos apelidar a chamada a guerra híbrida dos pobres. Passado tudo isto, o que é que nós temos? Temos um país que cresce pouco economicamente, a nível económico, cresce com números pequenos, peço imensa desculpa, cresce a seguir a recessões. Tivemos o confinamento no Covid, a economia depois abriu, teve um boom de crescimento económico, fruto do confinamento e desse período de recessão. Cresceu depois de 2008, da crise dos Lehman Brothers, em que Portugal viu-se obrigado a aplicar as medidas da Troika. Depois foi crescendo, não é? Lá a partir de 2015 começou a crescer um pouco mais. Mas nós, na realidade, depois temos um país que depois destas recessões volta sempre aos crescimentos medíocres. Não é? E, portanto, eu vejo o PS como o partido das guerras, o partido que vai ao bolso e aos recursos humanos dos outros. E eu muito me engano, ou Portugal um dia, isto vai correr mal. Vai correr mal e vai começar a sofrer retaliações de outros modos. A União Europeia já pediu para terminar com muitas destas coisas, já pediu para terminar com os vistos gold. António Costa, só com esta guerra e com o anúncio, eventualmente, que muitos oligarcas russos teriam entrado por aqui pelos vistos gold, só depois disso é que ele lá terminou com os vistos gold e terminou com uma desculpa estatística, porque eles hoje já não perderam a sua função. Diz aqui, o Primeiro-Ministro manifestou a sua convicção de que estes vistos gold já terão cumprido a sua missão. Qual missão? Trazer para o país capital de que no tempo da Troika Portugal carecia dramaticamente. Pois, que cumpriu a sua missão. Pouco investimento, pouca criação de empresas. O Primeiro-Ministro limitou-se a ler umas estatísticas do momento e terminou com os vistos gold. Muito provavelmente sob pressão da União Europeia para terminar com os vistos gold, porque pessoas russas entravam, era ali uma porta de entrada. E, portanto, só sob pressão é que termina com isto. E, portanto, é aquilo que eu digo, eu volto a dizer. O PS é um partido de guerras. E é um partido que eu espero que estas guerras não se transformem em outras coisas. E eu agora, para terminar, peço imensa desculpa, estou com uma tosse. Quero que vocês só aqui vejam umas estatísticas que têm saído ultimamente, e algumas já são com algum tempo, e que vejam só tantas estatísticas como aqui alguns vídeos que eu vou aqui colocar. Peço que vejam este, concretamente. É sobre os ataques informáticos em Portugal. Os sites do Jornal Expresso e da SIC foram alvo de um ataque informático. Logo a 2 de janeiro, a empresa ficou sem sistema. Os sites foram abaixo, perderam os seus arquivos. Durante meses, nas redações, mal se conseguiu trabalhar. Em fevereiro, foi a Vodafone. Boa noite. Os portugueses estão a experimentar pela primeira vez um ataque informático de larga escala. O ataque foi além da operadora e dos telemóveis e afetou praticamente toda a população portuguesa, incluindo os serviços de emergência. Um ato terrorista, um ato criminoso. Em março, foi a Sonai. A ligação aos bancos, comprometida. Continente só na loja, constrangimentos vários, pagamentos só em dinheiro. O Hospital Garcia de Horta foi atacado em abril. A TAP, em agosto, com os hackers a dizer que sacaram os dados pessoais de uns 250 mil passageiros. O próprio Estado-Maior-General das Forças Armadas viu documentos confidenciais desviados por piratas informáticos, com a NATO a exigir explicações. Não é uma questão de se estamos protegidos ou não, é uma questão de quando vamos sofrer este tipo de ataques. O cibercrime tem aumentado todos os anos, mais ainda por causa da pandemia, com as pessoas a depender mais do que nunca dos seus computadores para se ligarem umas às outras. E os ladrões fizeram o mesmo. Nos últimos anos tivemos em
quase sempre um crescimento de 30% do número de incidentes relativamente ao ano anterior, com uma exceção honrosa em 2020, onde esse crescimento foi um pouco maior, foi cerca de 80%. Eu cheguei a ler alguns que acabou por ser bom porque nós percebemos finalmente que estas coisas não acontecem só aos outros. Sim, esse é um dos principais mitos da cibersegurança. De facto, nós não temos nada de importante que seja, digamos, motivo para sermos atacados. Mas isso, de facto, não é verdade. Globalmente, os crimes informáticos aumentaram 30% a 40%. Portugal vai pelo mesmo caminho. O crime mais comum continuam a ser as normais burlas, o tipo de coisa que já acontecia na vida real, mas que agora se faz online. Só depois surgem os ataques informáticos propriamente ditos. E a seguir, os abusos sexuais, os crimes de ódio, a desonra e a pirataria. 53% destes incidentes, o fator explorado não são os bits e os bytes. Tratam-se de esquemas de furto de identidade, o envio de e-mails, o envio de mensagens SMS, esta é uma tendência em crescimento, para levar os utilizadores de sistemas informáticos a partilharem dados pessoais, credenciais de acesso. No dia da segurança informática, aproveite para rever a sua. Não é complicado, é como quem trata de higiene pessoal. Basicamente, não dê importância às chamadas e mensagens de pessoas que não conhece e não vá a sítios esquisitos. E, portanto, nós temos aqui aquilo que é Portugal, a criminalidade informática tem aqui aumentado e nós temos sido um pouco vítima. Vou aqui ler mais uma rapidamente, pelo menos só o título. Esta notícia, este filme que vocês viram é 2022, este aqui é também é já de fevereiro, 22 de fevereiro de 2023. Portugal foi o terceiro país europeu com mais ataques informáticos a que a IBM respondeu em 2022. Portugal está no terceiro lugar de países europeus com maior número de ataques informáticos. Europa é o segundo continente com mais ameaças, a seguir à Ásia. Reino Unido no topo continental. Isto foi recentemente. Agora aqui quero que vejam uma de 2022. Portugal é o maior alvo mundial de ransomware. Estados Unidos é o maior alvo mundial de ransomware. Portugal ocupa o 31º lugar. Portanto, aqui fala que este tipo de crime tem aumentado. Mas vejam esta notícia de 2019. Portugal é o segundo país do mundo mais afetado por spam e phishing. Segundo dados da empresa de segurança Kaspersky, 22% da população portuguesa foi alvo de uma tentativa de ataque informático em 2018. Portugal é o segundo país do mundo com mais alta percentagem de utilizadores únicos afetados por spam e phishing. Segundo os valores revelados, quase 1 em cada 4 portugueses foi alvo de uma tentativa de ataque informático no ano passado. No primeiro lugar vem o Brasil, depois vem aqui as estatísticas, e portanto nós temos um país que está, pelo menos nos lugares cimeiros dos ataques informáticos. E eu agora pergunto ao PS, ao partido estratega, ao partido das tais guerras híbridas, entre aspas, não é? A guerra híbrida dos pobres, se não será isto, atenção, eu vou dizer isto só para ficarem a pensar, não é nada fundamentado, mas se não será estes ataques informáticos fruto de algumas políticas que Portugal e o PS têm implementado no país, com um quadro legal a justificá-las, de simplesmente enfraquecer os regimes fiscais de outros países, de enfraquecer os recursos humanos dos outros países. Se estes ataques informáticos não serão talvez uma resposta às políticas, a essas políticas aplicadas pelo PS. E portanto eu gostaria que pensassem nisto, se vale a pena estar em guerras e se talvez não valesse a pena ser uma pessoa de paz. Não parece que este Partido Socialista seja um partido de paz, nem quer a paz. E, portanto, deixo-vos aqui esta informação para pensarem. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo que dispensaram. A continuação de um bom dia. Muito obrigado.